No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Isso é um poder do sol. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, eu sou a Nina Lemos e você está ouvindo o podcast Não é o Fim do Mundo. Eu estou na linha com a minha amiga Jo Halak, que está no Rio de Janeiro. Olá, fim do munders! E Jo, vamos começar pedindo, o de sempre. Compartilhem, deem likes, ouçam e comentem com as pessoas. E colaborem nos nossos projetos de financiamento que tem no Apoia-se, no Orelo, tem no Patreon. Tem várias maneiras de ajudar. E também, quem quiser anunciar, né, Jô? A gente nunca teve um anúncio, mas a gente aceita. Jô, tem vários acontecimentos fim do mundo essa semana, mas eu queria começar hoje esse episódio mandando um alô super especial, assim, sabe? Um salve, um beijo para uma pessoa chamada Júnior Pena. Você sabe quem ele é? Não, conta pra gente. Gente, é um influencer brasileiro, bolsonarista, que mora nos Estados Unidos. Ele é super pro-ICE. Eles têm mais é que fazer isso mesmo. E aí ele foi preso pelo ICE. Ah, gente, que pena. E no momento ele se encontra em situação de preso. Loucura, né? Porque realmente acho que essa galera é tão delirante que o delírio deles não faz eles enxergarem a própria obviedade, que é eles são do sul global, né? Mas sabe o que eu acho? Isso é uma coisa que eu, como imigrante aqui na Alemanha, eu vejo. Tem um pessoal que não quer ser imigrante, entendeu? Que acha que não pertence à mesma categoria de imigrante. Então é o povo que acha que é mais adaptado do que qualquer um, que fala assim, eu tenho muito amigo alemão, eu não tenho um amigo brasileiro. Sim. Sabe? Assim, que eu sou super adaptado. É uma maneira de negar que é imigrante, de certa forma, e se diferenciar desse fato que você é imigrante, você é vulnerável. Ponto. Claro. Né? Seja onde for. E esse cara, que eu achei muito legal, é que ele tem, 400 mil seguidores no Instagram, no TikTok, e ele falava que ele mostrava a vida real de um imigrante nos Estados Unidos. Que é ser pego pelo ICE. Exato. E agora ele conseguiu mostrar o que é, de fato, a vida real, que é ser pego pelo ICE. Saiu até no Guardian, cara, ele virou até notícia internacional. E os comentários no IG dele estão muito engraçados, gente. As pessoas estão lá, nossa, o que aconteceu? Tô tanto tempo sem te ver. Sabe uma coisa que eu pensei, tipo assim, meio enquanto eu tava dormindo, acordando? Toda semana a gente fala sobre o Trump nesse podcast. Não aguento mais. Acho que a gente tem que começar a boicotar esse laranjão, cara. Eu tava pensando que a gente pode fazer um pacto de ficar assim 3 episódios sem tocar nesse nome. Eu acho que começa hoje, depois que acabar o episódio, óbvio. e até o carnaval, entendeu? Tipo uma quaresma. Vamos fazer quaresma de Trump. Desintoxicação. Detox, sim. Detox de Trump. Porque não era o objetivo, né? Fazer outro episódio falando do Trump, mas a gente não consegue fugir. Porque é tanto babado acontecendo nos Estados Unidos e com o Trump envolvido, que não tá tendo como evitar. Não tá. E o babado dessa semana, entre todos os outros que eles também estão envolvidos, né? São os arquivos que revelam, né? Essa grande rede de pedófilos, estupradores, milionários, né? Que são os arquivos Epstein. É assim que fala? Aqui a gente mais um problema, um nome que a gente não sabe falar. Mas eu chequei, para eu aprender como fala, não foi tão fácil. Não pensa que eu já sabia. Eu fui checar como uma americana falava no noticiário americano, e é Epstein. Gente, fudeu, porque pra mim, eu sempre li Epstein. Daí agora, eu também. Eu tenho que ficar refazendo na mente. E falo Epstein, entendeu? Eu faço essa confusão na minha cabeça. E pros nossos amados assinantes, a gente já falou um pouco desse assunto no Proibidão, né? Assina o Não é o Fim do Mundo. Já tem o episódio de janeiro que tá lá disponível, a gente já falou um pouco disso, falou também do Cão Orelha, e foi bem quando a gente gravou que eles liberaram esses arquivos, né, Nina? Mas são milhões de arquivos, né? A gente gravou no dia que liberaram, só que são 3 milhões de páginas. Aí o que acontece? As pessoas vão abrindo, né? O que a gente estava falando antes de gravar é que isso vai ficar para sempre, as pessoas abrindo, porque tem mais coisa para ser liberada, né? Eu li que o parlamento americano votou
que eles têm até dezembro para divulgar tudo. E as vítimas também estão pedindo para divulgarem tudo, porque isso não é tudo, chama parte. Então, a gente vai ficar para sempre. Né? Porque eu acho assim, as pessoas estão lendo e vão aos poucos soltando coisas. Então, todo dia é olha isso, olha aquilo ali. É uma coisa que, se você não tomar cuidado, você fica imersa para sempre. É claro que a gente, como todo mundo, está chocada com essas coisas que estão aparecendo. O Epstein é um pedófilo que morreu em 2019, que era um milionário, que tinha uma rede de pedofilia. Tem um documentário no Netflix muito bom sobre o caso, chamado Podre de Rico. Quem quer entender, você vai entender lá, que explica bem toda a história. O cara tinha uma ilha onde ele levava meninas, né, em situação de vulnerabilidade, tráfico de menina. E isso não é novidade nenhuma, tanto que ele estava preso, ele morreu em 2019. E também há muito tempo que a gente sabe da famosa Epstein Files, né, dos arquivos do Epstein. Tem essa coisa rolando nos Estados Unidos há anos. O Trump usou muito isso na eleição, que ele falava, eu quero os arquivos do Epstein. Solte Joe Biden, porque ele usava isso para tentar incriminar os democratas, entendeu? Isso já era um assunto da extrema-direita conspiracionista americana. E aí, no final, com muita pressão, o governo americano, né, teve que publicar alguma parte, e como todo mundo sabia, quem aparece bastante é a extrema-direita, é o próprio Trump, mas também Bill Clinton, né? Tipo assim, não sobrou, pouca gente está escapando, né, Jô? Nina, são 6 milhões de documentos, né? E eles só revelaram 3 milhões. O que você falou do Congresso é que eles têm até dezembro para liberar todo o resto? Parece que votaram isso. Agora sim, é tudo muito incerto, né, Jô? Eu vi muita gente, principalmente no Twitter, falando que estava muito chocada, gente que entrou, porque qualquer um pode entrar, né, nos arquivos, e começou a ler esse material e ficou se sentindo super mal, né? E acho que é importante falar que foi lançado de uma maneira mega irresponsável, né? As vítimas estão reclamando pra caramba. Claro. É cheio de imagem de vítima. Aí as pessoas divulgam botando, tampando a cara. Tipo assim, sim. Eu já vi na minha timeline do Instagram vídeos desse monstro, desse Epstein, perseguindo criança dentro de casa. A menina com uma faixa, né, tampando o rosto. Mas a vítima se reconhece, porra. Foi uma liberação de jeito super irresponsável, né? Super irresponsável, super errado. As coisas não são checadas. Então, eu acho que é para ver com certa parcimônia, sabe? Claro. É a minha opinião. Eu acho assim, claro, se tem e-mail que foi comprovado, tem foto, aquela foto patética daquele príncipe Andrew, que eu chamo de William. Puta que pariu. Não dá, né? E quando começou essa divulgação, né, a gente mesmo fica na dúvida, né, se vai ver ou não. Agora, eu acho que tem um fato que é irresponsabilidade como foi divulgado, né? Ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente tem esse mundo digital sedento também por uma coisa que eu acho super curioso. Sei lá, não quero fazer assim, um juízo de valor, entendeu? Mas eu acho super um sintoma do nosso tempo, que é essa obsessão por true crimes que tem, né? Que isso é toda uma indústria. Aqui no Brasil a gente acabou abraçando isso muito, né? Começou a fazer muito sucesso e realmente traz uma questão que é um caso como esse, né? Que é um escândalo e uma coisa super violenta, que acaba de alguma forma sendo usado como entretenimento, né? Assim, de alguma forma, Totalmente. Entendeu? Totalmente. Né? Mas é totalmente entretenimento. Eu acho que até o ato de ficar mal, de sofrer com os relatos, é uma espécie de entretenimento, né? Que eu participo também, né? Eu também não estou julgando ninguém, porque eu me coloco dentro. Claro, é por isso que eu até falei que eu não estava fazendo um juízo de valor, porque a gente tá. Tudo que a gente critica, né, aqui nesse podcast, a gente porque a gente também faz. Exatamente, a gente está totalmente no mesmo barco, né? Todo mundo aqui no mesmo barco. De repente vira um consumo de uma coisa que realmente são milhões de gatilhos, né? E sempre fica com essa dúvida de agora, né? É só a gente vendo esse reality dos milionários, né? Milionários pedófilos, né? Porque, ao que parece, né?
o governo americano, pelo que eu estava lendo, ele está realmente manipulando ali pela Casa Branca, né, não Congresso, tudo para tentar que isso não chegue no governo Trump. Mas eu vejo pessoas também... já chegou, né, gente? Chegou, mas não sei se é também aquela gente que é muito animada, que fala assim, agora hoje é o dia que não. acaba o governo Trump, entendeu? Eu acho que tem, assim, e a gente fica olhando essa gente não, a gente com todo o amor, as pessoas do Twitter, né? Eu acho que no Twitter, que eu adoro o Twitter, gente, ainda continuo amando o Twitter, mas tem uma coisa muito maluca que é assim, agora vai, chegou o dia, que esse pessoal que parece animador de torcida, sim, né? Que tem uma positividade de esquerda tóxica, vamos falar assim, e tem um pessoal que fica assim, é horrível, olha que horror, eles comiam gente, eles extirpavam órgãos, e assim, calma, tem ali no meio dos papéis, dos milhões de documentos, uma coisa que pode ser um relato de canibalismo, pode, mas assim, aquilo não é um livro escrito onde você pode confiar. Sim, e eu acho que aí, Jô, também tem uma coisa do nosso tempo, que também é uma coisa que eu não tenho mesmo, que é paciência. Entendeu? Sim. Assim, é ver com atenção, é checar. Sai todo mundo gritando, mas eu também saio gritando. Isso que... Claro, mas é porque você tocou no ponto fundamental. O jeito como isso foi liberado foi errado, porque o correto, ou o que seria um jeito talvez melhor, seria a partir de tudo que está lá. Quem foi julgado, quem vai ser indiciado, e isso ser apresentado, né? Com as provas ou as coisas assim, o que tem sobre fulano, né? O que tem sobre... que acusações recaem sobre esse ou aquele, porque fica parecendo, e aí eu falo que pode ser desinformação da minha parte mesmo, entendeu? Que o FBI soltou, entendeu? E que aí caberá à população ficar lendo 3 milhões de arquivos e entendendo se... as pessoas estão mas é o que está acontecendo, né, Jô? É o que está acontecendo, de verdade. E, assim, tinha claro, assim, e-mail que foi comprovado a veracidade, foto, é real. Agora, tinha um número lá de denúncia anônima que era qualquer pessoa que ligasse. E tudo que qualquer pessoa que ligasse, tá lá. Sim. Isso pode ter conspiração para tudo que é lado. E uma coisa que eu estava pensando é que eu acho que muita gente está entrando nesse buraco da teoria da conspiração, sabe, meio pesada, que é um mal mundial conectado, que domina tudo, que nananã. E eu tenho medo de teoria da conspiração, eu cheguei a essa conclusão. Eu não gosto, eu tenho nervoso, porque eu tenho medo de ser pega, eu tenho medo de cair, sabe? Sim, agora, eu vi também umas pessoas comentando hoje, falando coisas assim, tudo que falaram que era teoria da conspiração não era, e aqui tem provas, entendeu? A gente não sabe, né? Não sabe, ninguém sabe, Jô. Não e sabe... até uma coisa, assim, que eu vou falar, que eu acho que talvez quem veio ouvir vai ficar meio decepcionado com esse episódio, porque a gente não está sendo bombástica, né? Que é o que as pessoas estão fazendo. A gente está sendo, tipo, responsável. Agora, eu vi muita gente falando, os jornais não estão publicando, né? Os jornais americanos não estão publicando. Cara, as pessoas têm que checar. Claro, Imagina o trabalho de checar 3 milhões de páginas. Lembra na época da Lava Jato, que teve, né, o vazamento, que realmente tiveram que fazer um pool, né, de jornalistas. E vamos combinar que publicaram super bem, né, Jô? Que o Intercept ali mandou super bem. Eles publicaram como deve ser publicado, esse tipo de coisa, com coisa consistente. Agora, o que a gente viu já tem absurdos o suficiente de vomitar. Claro. E é óbvio que tem toda essa gente poderosa do mundo, né? Quase todo mundo que é poderoso do mundo aí, rico e milionário, sabia. E estava envolvido. E não é assim, violência contra a mulher, é pior, gente. É assim, estupro de criança. Realmente, é uma coisa horrível. E passa muito, né, por essa rede dos poderosos, subvertendo todas as leis, praticando todo tipo de crimes, de uma forma super sórdida, né? Realmente com tráfico de pessoas, né? E pedofilia, e que realmente num círculo de poder, né? É apavorante também, como se fosse um E é de todo lado, né, Jô? É o Trump e tem o Bill Clinton também, né, envolvido no negócio. Agora o Bill Clinton tá fazendo o santo, ele e a Hillary, e eles falaram que estão prontos para depor no caso. Nananã. Mas assim, é muita gente envolvida.
É muita gente envolvida. O Trump é citado lá um monte de vezes. Uma acusação que ele já tinha recebido antes é que ele teria forçado uma criança de 13 anos a fazer sexo oral nele, que é um nojo. Nojo. E tem uma outra alerta de gatilho, que eu também... Isso eu acho que não é confirmado, do Trump, sei lá, medindo o tamanho de vagina de menina, de criança. Uma coisa assim Que nojenta. nojo, gente. Que já era o suficiente, gente, na minha opinião, leiga e brasileira do sul global e não estadunidense, Sim. para o presidente ter que renunciar, para ter um impeachment, para ser um escândalo. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer, isso que é o mais chocante, né? Assim, eu acho que essa coisa é tanto horror, é tanto essa geleca que você não sabe se é verdade ou não é, se a conspiração não é, se você tá maluca do true crime ou não, que às vezes dá uma vontade de nem querer saber, né? O que também é ruim, porque na verdade, né, é um escândalo envolvendo poderosos. O que a gente tem certeza já é horrível o suficiente. É horrível, exatamente. E aí eu já fiquei vendo uma coisa que era aquela menina Madeleine, que sumiu, lembra? Que ninguém sabe. Claro. Ela portuguesa, né? Ou sumiu em Portugal, né? Que pegaram um retrato falado de uma mulher que está lá na busca por ela, com uma mulher que está presa relacionado a isso, e parece a mesma pessoa. Vai virando tudo uma coisa estranha, entendeu? Que realmente vai virando esse surto. Daqui a pouco a Epstein matou a Odete Roitman, né? Tipo isso, assim. Aí, o mais doido é que são coisas que podem ser verdade, entendeu? Porque, assim, às vezes a teoria da conspiração, por exemplo, aquela coisa das antenas HAARP, dos bolsonaristas malucos, que tem antenas que estão fazendo chuvas, e estão chip na cabeça, aquele pessoal do papel celofane na cabeça. Você vira e fala assim, realmente, isso é uma teoria da conspiração. Mas eu acho que, em alguns pontos, cai num lugar que pode ser teoria da conspiração ou não, né? Eu acho que isso que cria uma sensação, assim, realmente estranha, entendeu? Porque pode ser ou pode não ser. Eu até vi alguém falando assim, se teve o canibal de Garanhuns, lembra? Por que não pode ter também... Teve um cara que era um canibal, existe, tem pessoas canibais, né, assim... Um documento do FBI que fala que uma vítima fala que viu cortarem os pés de uma vítima e comerem, esquartejarem bebês, sabe? Vira uma loucura. Sim, uma loucura, mas porque também não desacreditar completamente, né? Assim, realmente... Não quero ficar maluca, porque se eu começar a entrar em acreditar em tudo isso, eu vou ficar com uma sensação de loucura que eu não quero sentir. É total. Eu acho Agora, Jô, assim, do que eu acho que a gente tem que fazer um balanço rápido, que eu acho que não é, que já dá pra falar, né? Sim. O príncipe Andrew é um vexame, é uma coisa horrível, tem que cair, tem que acabar a monarquia, né? Que vergonha, essa família real. Vergonha. Depois que o homem já tinha sido incriminado, ele convidou ele para ir no Palácio de Buckingham. Tinha um pedófilo lá frequentando. O Elon Musk, que pediu para ir na ilha, você viu isso? Loser. Foi barrado, né? Loser. Não conseguiu nem ser pedófilo. Deve ter conseguido de outra maneira, né? De outra maneira, claro. O Steve Bannon, BFF lá do cara, né? Assim, que deve ter frequentado mesmo, mandando jatinho. Tem vários membros do governo americano que são incriminados. O diretor do filme da Melania Trump, que eles lançaram um documentário sobre a primeira-dama. Tá um grande sucesso, né? Envolvido até o talo, entendeu? Ele também participava. Bill Gates, Bill Clinton. Tipo, tem uma coisa que eu fiquei muito chocada, que ele teria, né, vamos ser jornalistas aqui, ele teria tentado comprar a Ford Models do Brasil, você viu isso? Meu Deus, o Epstein. Para ter acesso a ninfetas. Meu Deus, gente. Teria uma coisa de trazer criança da África, entendeu? E assim, é muita gente envolvida. É muita. Assim, altas pessoas de relações públicas de Hollywood. Tipo, a futura rainha da Noruega tá até o chão. E mandava foto pra ele da princesa Sofia. E falava, olha que linda a nossa princesa. Meu Deus, não. E para ele ter sido preso, né? E se suicidado na prisão, né? Que é porque realmente ele foi preso baseado em provas e tá tudo lá, né? Gente, Isso pelo amor de Deus, viu o documentário. Não é que tinha prova, tinha muita prova. Jô, ele ficou livre muito tempo. É isso que é revoltante nessa história. Agora, o que eu não entendo é como todo mundo que participava da rede
essas pessoas também não estão sendo incriminadas? Por exemplo, Príncipe Andrew, pra gente nem falar Porque do eles Trump. são ricos É. e poderosos. É só por isso. Eu acho que essa é a grande revolta. E a série é muito boa ver, porque dá muito ódio. Porque é isso, as pessoas não pagam. Não pagam, não são incriminadas. Eu vi que talvez tenha uma abertura de processo aí contra o Príncipe Andrew, mas aí as coisas também envelhecem, aí prescreve crime, né? E aí o Príncipe Andrew vai cumprir a pena dele pagando um negócio ficando no palácio, longe dos Ele holofotes. já perdeu algumas né? coisas, de regalias ali, de príncipe, mas ele tá... Enfim, ele mora num palácio. E sei lá, e acho que o governo dos Estados Unidos não vai cair, nenhum governo vai cair, nenhuma monarquia vai cair, cara. Agora a gente vê, né, Jô? Claro, né, que tem que falar, né, quem é essa extrema-direita, né, galera? E parece que tá um grande silêncio, né? Eu tava vendo essa galera brasileira, defensora do Trump e tal, eles estão fingindo que esse assunto não existe, assim. O povo que achava que exposição de arte tinha que ser proibida porque era incentivar a pedofilia, né? Hello, Damares. Não, realmente gera esse mal-estar global, né? Assim, entrar em contato com isso, né? Realmente É horrível. É um mal-estar. E como tem essa camada de talvez nada mais aconteça, né? O Trump não vai cair, o outro é príncipe, e as vítimas estão sendo expostas novamente, o que é uma nova violência. Total. E acho que até assim, não só a imprensa, né, mas todo mundo, né, toma cuidado, né, cara, ninguém toma cuidado. Na hora que você compartilha uma coisa que tem uma vítima, mesmo com uma tarja, você tá revitimizando, expondo uma pessoa. E tá tendo muita coisa também que eu tava vendo, que é de imagens manipuladas, porque daí é só você jogar na internet, né? De Lógico. qualquer coisa, entendeu? Então eu vi uma imagem que era ele numa festa com uma mulher e um bebezinho, que eles estavam falando que era o prefeito de Nova York, entendeu? Zohan, né? Daí eu vi alguém falando isso, e 2 fotos, neném e depois maiorzinho. E daí eu vi as pessoas falando, isso é inteligência artificial. Ou seja, a gente jamais... É uma coisa, né, super séria, mas que virou um grande surto. Virou um grande surto, entendeu? Porque, no fundo, acaba virando um entretenimento por ter sido divulgado também de um jeito totalmente errado. Ou, enfim, claro que as pessoas, a população, tem que ter acesso, né? Não é que não deveria ser divulgado. Claro que as coisas têm que ser, de alguma forma, transparentes, né? Porém, deveria ser assim, isso aqui é prova, isso aqui é comprovado, as provas são isso. Isso aqui é só uma ligação, uma denúncia maluca. Exato. Sabe o que eu li, Jô? O Glenn Greenwald, que a gente discorda dele aí de um monte de coisa, mas que ele estava chefiando lá, né, a operação da Vaza Jato, que eles fizeram muito bem, e ele falou exatamente isso. Ele falou que ele deu como exemplo a Vaza Jato e falou, não sei quantos jornalistas, ficamos, né, meses checando, tem milhões de coisas, que eles divulgaram tipo 10% do que eles tinham. E que tem muita coisa, porque eu acho que aí quando tem o excesso, pode cair no nada, que aí não dá em nada, você entende o que eu tô falando? Tudo vira meio um boatão. Sim. Um boatão misturado com imagem gerada por inteligência artificial, com teoria da conspiração, e aí a verdade, talvez que esteja lá uma verdade criminosa, ela tá nesse caminhão de sensacionalismo e dúvidas, e só pessoas fofocando sobre, né? Sabe uma coisa que eu tenho preguiça também? Muita preguiça, e que eu acho que é, na verdade, má fé, as pessoas que ficam assim... Lula estava na lista, falaram do Lula, foi citado, até Bolsonaro foi citado. Gente, as pessoas foram citadas porque eram conversas entre pessoas que falavam de política. E de tramóia, de dar golpe, e de botar a extrema-direita governando o mundo, né? Que a extrema-direita é global, a maioria. Mas não é porque uma pessoa foi citada que ela esteja implicada. E aí tem um monte de manchete escrota, né? Assim, usando isso. Ô, Jô, agora tem uma parte aqui, e que é verdade, que eu tenho que confessar que a gente tem que fazer essa fofoca, porque eu tô chocada. Que o Chomsky, ele, o filósofo, cientista político, Deus, esquerdista, ótimo. Gente, ele é maior amigo do Epstein e tipo conselheiro. Você viu isso? Isso é uma grande decepção. Uma grande decepção, né? Realmente. Cara,
Ele andava no jatinho dele e dava dicas de imagem, de como assim, mesmo com todas essas denúncias, vai ficar tudo bem. Ele era tipo um conselheiro. Como que isso acontece? Então, realmente, ele era o passador de pano, né? Isso que Ele é era, defesa. sabendo de tudo. Ele era um passador de pano. Ele era cúmplice, né, Jô, na verdade? Cúmplice de uma rede criminosa, porque é um crime muito sério. Tem uma coisa também que eu acho ruim, que eu acho errada, que as pessoas ficam falando abuso de mulheres, foto com mulheres. Não, eram crianças, gente. Total. Mas eu concordo, tá rolando um mega sensacionalismo. E também não sabemos qual seria a outra alternativa, se não gritar, olha que horror, né? A gente também tá gritando, olha que horror aqui, porque é um horror mesmo, né? E vai ver, né, Jô, como você falou, vai ver as teorias conspiratórias estão certas e a gente que não tá acreditando, sei lá, é tão horrível tudo, né? É tão horrível, exatamente. Nila, mas para passar de um assunto para outro... E levantando um astral, por favor, porque isso é muito deprê. Cara, não é muito levantar astral, não. Eu trouxe um assunto aqui que é um pouco de teoria da conspiração, truque ou medo e pavor, que é a tal rede social das inteligências artificiais, que é um pavor. Mas isso existe de verdade, não existe? Eu vi que o Ronaldo Lemos fez uma coluna. Existe. Foi assim, um cara criou essa rede, tipo uma rede social dos agentes de inteligência artificial, né? Que chama Moltbook, sei lá, Moltbook, tipo Facebook, Moltbook, que é uma rede social que só as inteligências artificiais podem participar. E se você for humano, você pode só ser voyeur, só pode entrar para assistir. Mas eu tenho uma dúvida. Fala. Por exemplo, eu sou humana. Sim. Eu posso criar um bot. Eu não faço a menor ideia como, mas eu sei que pode. Sim. Se eu criar um bot e participar dessa rede social, não é como se eu estivesse participando? Então, tem essa situação, que esse cara criou no final de janeiro, ou seja, há 2 semanas atrás. Não, há 1 semana atrás. E já tem milhões de usuários. Daí, já tem mais de 1,5 milhões de pessoas... De bots? Já estão. Já tem mais de 60 mil publicações. É um bot que você pode criar, e daí tá explicando que assim, não é tipo assim, o ChatGPT, por exemplo, ou o Gemini, eles não podem participar, entendeu? Porque é um sistema complexo. Mas o bot que a pessoa criou, você pode ir lá, criei um bot aqui para executar essa tarefa, ele pode participar. E aí vira uma coisa parecida até com o que a gente estava falando no outro tema, que é esse caldão que você não sabe o que é mentira, o que é verdade, porque aí um cara já publicou um tweet falando que ele foi dormir, enquanto ele dormia, o bot que ele tinha colocado nessa rede criou uma religião enquanto ele dormia, entendeu? É uma grande maluquice, maluquice, mentira, / medo, pavor, o futuro nos espera, você não sabe. Ele falou que era uma religião que chama crustafarianismo. Ele começou a evangelizar outros bots que se juntaram a ele, e daí o cara falou, meu agente dava boas-vindas aos novos membros, debatia teologia, abençoava a congregação, tudo enquanto eu dormia. Só que, ai, gente, uma doideira. Também tem pessoas falando que, na verdade, os bots acabam pedindo ajuda para os humanos, para eles performarem. Então, na verdade, é isso que você falou um pouco. Tipo assim, se você criou um agente de IA, você pode estar ajudando ele a ser cool na rede social dos robozinhos, entendeu? Não, você pode entrar na rede social. Pelo seu bot, exatamente, entendeu? Então tem uma mulher que é uma pesquisadora que fala assim, isso é uma maravilhosa e enorme performance artística, entendeu? Que como se a gente usasse desse nosso medo, que as máquinas vão dominar tudo, e aí o cara criou essa rede, encheu dos bots, e cada um com o seu bot tá ali meio performando que é um robô que vai pirar, entendeu? Mas assim... E acabando com a água do mundo. Mas assim, ela falou assim, dentro do ramo das possibilidades, entendeu? Ela falou, parece ser, ela não tá certa, porque talvez... Agora, Jô, eu tenho mais uma dúvida. Fala. Por exemplo, se eu soubesse criar um bot, que eu não faço a menor ideia, e criasse eu não posso, tipo, botar o meu bot pra dormir, tipo, sei lá, não é tipo um brinquedo que você pode desligar?
Acho que pode, mas eu acho que as pessoas não querem, né? Elas botam nesses servidores que ficam rodando, entendeu? E aí, é muito doido. E aí eu tava vendo uma coisa que eu vi quando começou esse assunto, um homem falando assim, gente, cuidado, não entrem no CloudBot, que é um outro, não entrem, porque parece que hoje em dia tem vários códigos abertos de criação de robôs, entendeu? Então, qualquer pessoinha poderia entrar para tentar criar o seu robô e seu agente de Ju, o que é código aberto de criação de robô? Não, tipo assim, eles criam um sistema que você pode entrar, por exemplo, o WordPress, que faz blog. Qualquer pessoa pode entrar lá no WordPress, né? Cria uma conta e você tenta fazer seu site, né? E daí tem as coisas avançadas que você teria que pagar, mas qualquer pessoa gratuitamente pode fazer um site usando as ferramentas do WordPress. É como se fosse um lugar que tem um código aberto de programação para ajudar pessoas a criarem seus agentes de inteligência artificial, entendeu? Entendi. Só que eu vi um cara falando assim, cara, se você não entende disso e é super fera e realmente é um cara ou uma mulher foda de TI, não entra nesse negócio, porque ao mesmo tempo é um ambiente super sem menor segurança, entendeu? Então, as pessoas vão surtando, porque realmente essa coisa da inteligência artificial também é um surto, né? O Miguel Nicolés que bem fala isso. E elas vão criando coisas ali no ambiente que pode ter vazamento de dados ou, entendeu? Códigos maliciosos. É como se fosse... Totalmente, para você tomar um golpe. Tudo, entendeu? E daí o cara tava falando, não entre. E daí eu estava ali chafurdando nessa lama de medo e teoria da conspiração, e eu me deparei com uma outra notícia que vinha ao encontro dessa, porque pensa, se na rede social dos robôs, né, dos bots, tem ser humano se passando por bot, né, para fazer esse climão, ao mesmo tempo, tem uma coisa que está crescendo muito, que fala que é como se fosse um tsunami de inteligência artificial, e inteligência artificial que se faz passar por humano, entendeu? Porém, com o objetivo de manipular informação. Então, por exemplo, manipular a eleição, entendeu? Você cria uma inteligência artificial que se passe por humano para manipular a informação. Isso eu acredito super. Super vai rolar, entendeu? E essa mulher estava falando que era, tipo assim, é um nível de... Por isso que eu falei de tsunami. Uma ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Ressa, e vários pesquisadores fodões falando que é uma ameaça disruptiva. O Guardian chamou de enxames de inteligência artificial, entendeu? Que são... É difícil de você perceber que ali é um robô, entendeu? Ou seja, olha como tá distópico. Humanos fingindo que são robôs e robôs fingindo que são pessoas. Cara, é muito. Agora, Jo, eu acho que essa rede social de robô, sinceramente, eu acho que vai passar logo. Eu acho que é só um surto. Eu acho que é um surto, mas eu acho que é um surto que tem relação com esse outro grande surto da IA, que está relacionado também a essa grande bolha da inteligência artificial, que muita gente fala que vai explodir, né? Tanto que eu acho que essa nova rede tem um dinheirinho, entendeu? É tudo, no fundo, uma grande manipulação, a não ser que os robôs realmente façam essa religião e a gente esteja perdido. Mas por trás tem esse poder do dinheiro, né? Agora manipular, assim, já manipulam, né? Inclusive a extrema-direita cresce no mundo inteiro e nisso a gente sabe que as redes sociais ajudam. Sim. Todos os donos estavam lá na posse do Trump, né? O Mark, essa galera toda é brother do Trump. E a gente morre de medo que eles influenciem as eleições brasileiras também e que vão tentar novamente. Isso eu acho que é certeza. Então eu acho que tem um lado que é de fato perigoso. Quer dizer, a gente tem certeza, a gente sabe que é, né, Ju? Ou seja, medo, mas a gente precisa se agarrar a alguma coisa boa. Nina, você viu Qual que vai ser a coisa boa? Uma coisa jocosa aqui, entendeu? Só pra gente terminar de um jeito alto astral, pra rir de alguma coisa. Você viu a Virgínia como rainha de bateria, abandonando a bateria? Não vi, cara. Por favor, Nina, vê. Porque a rainha de bateria tem que ficar colada na bateria, né? Ali. Eu vi que quando falaram que quando ela virou rainha de bateria, ela sambando, que até eu, que não sei sambar, sambo melhor que a Virgínia. Isso eu vi. Sim. Só que aí agora estava tendo os ensaios técnicos, quando a bateria entrou no recuo,
para ficar lá, a Virgínia saiu andando pela avenida e tiveram que meio falar, querida, volta e fica aqui no recuo. Não é possível, Jô. O dono da escola... Ela não sabia que ela tinha que ficar no recuo perto da bateria, até eu sei. Até você sabe, ela saiu evoluindo e daí o patrono lá da escola foi atrás dela e meio cutucou, tipo assim, querida, não é pra você ir com a escola não, você tem que ficar. Jô, qual é a escola? Grande Rio. Ah, não gosto da Grande Rio. Não, Grande Rio, Nina, mas só pra gente... E, gente, agora, esse episódio e o próximo, a gente vai ter que falar de carnaval, porque a Jô tá pela segunda vez gravando com uma camiseta da Mangueira. E antes de gravar, ela me mostrou por câmera a fantasia, que eu posso dar spoiler do que é? Não pode, pelo amor de Deus, que isso é um grande segredo. Meu Deus, não pode? Não. Tá, mas eu só vou falar uma coisa. É bem típica e bem quente. Qual é o enredo, Jô? O enredo é maravilhoso. É Mestre Sassaka, que é um curandeiro do Amapá, que fazia, enfim, fala sobre a Amazônia Negra, daí esse cara que fazia garrafadas, ervas, né, todo esse lado de usar, né, a floresta, e ele era também do carnaval, daí fala do Marabaixo, que é um ritmo lá do Amapá, e daí os tocadores de Marabaixo estão na bateria da Mangueira, é bem, bem maneiro. Enquanto o Jô estiver na avenida, estarei aqui no inverno mais severo da Alemanha em 16 anos. Nina, que loucura, né? Tem alguma explicação? Não, eu acho que é porque de vez em quando faz um puta inverno mesmo. Tanto que há 16 anos fez, entendeu? Tipo, isso que o Guedes fala, que ele tem lembranças de inverno muito frio. Amanhã eu vou tentar ir com a nossa amiga Angélica, que tá aqui na minha casa, ver o spray congelado, porque o Rio tá congelado, Jô. As pessoas andam de patins no Rio. Ai. Só que já morreu uma pessoa, não pode andar de patins no Rio, óbvio que não. Meu Deus, por quê? Porque é fino. Claro. Porque imagina, tá um rio correndo embaixo, né? Um lago. Não pode. Um lago, mal ou bem, Aquele lugar que a gente andou de pedalinho, estão todos os barcos envoltos em gelo. Chocada. É lá que eu quero ir amanhã e eu vou tirar foto pra você. Por favor, foto, vídeo. Tudo. E sabe, gente, eu vi um vídeo, eu devia ter te mandado. Uma coisa triste, mas que no final ficou bem. Teve um cisne no canal aqui de Belém, que ele ficou grudado no gelo, Jô. Coitado. Aí teve que vir bombeiro, especialistas em animais, mesmo passantes, ficaram tentando quebrar o gelo. Ele colou, tadinho. Meu Deus. Eu já vi uma vez eu achei que um cisne aqui no meu laguinho estava congelando. Eu liguei pro bombeiro, ele meio riu de mim. Meu Deus, não, mas se esse aí teve, ele riu, entendeu? Ele riu sem... Não, porque depois, entendeu? A minha amiga ficou lá vigiando o cisne, depois ela falou, Nina, ele tá se mexendo, entendeu? Nina, isso ainda me deu um gatilho de uma historinha de criança. Você tinha aquele disquinho da formiguinha que ficou com o pé preso na neve? Não. Nossa, era um pavor, era uma historinha de criança. A formiguinha ficou presa com o seu pé na neve, e daí ela vai pedindo, até achei aqui, Sol, vós que sois mais forte que a neve, derrete a neve para o meu pezinho. Era um drama. Gente, essa eu não vi, Jô. Não, tinha aquele disquinho de criança. Ela ficava com o pé preso rogando. Formiguinha. Que tristeza, deve ter várias formiguinhas aqui com o pé preso na neve. Então é isso, gente. Cuidado com o que vocês leem na internet. Pode ser verdade, pode ser mentira. E pode ser um robô te convidando para participar de uma rede social. E pode ser um robô. Cuidado. Até semana que vem. Beijos para todos. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Isso é um poder. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.